Boa noite a todos meus companheiros, meus amigos, meus irmãos, que possamos todos nós ter uma jornada de aprendizado, de entendimento sobre esse tema tão importante que fala a respeito do amor. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos conduza nessa noite. E falar do amor, ele é sempre muito importante para todos nós. Na nossa etapa evolutiva, conversarmos a respeito do amor é muito importante, porque primeiro nós precisamos conhecer para que depois a gente possa sentir, porque é muito difícil a gente sentir algo que a gente não conhece, a gente não sabe. Esse tema, ele é muito desafiador. Há algumas décadas depois que Jesus esteve entre nós, um jovem discípulo, um jovem até mesmo muito arrogante, de uma família tradicional naquela região, uma família muito rica, poderosa, tomou a decisão de que iria procurar um mestre que pudesse ser o seu orientador. Junto com ele, o discípulo, seria agregado um grande valor para a escola. Essa escola passaria a ter um grande renome, um grande status, porque receber esse discípulo, que era muito jovem, muito inteligente, mas de uma família tão tradicional, seria um grande mérito para essa escola. Mas esse jovem, ele não queria uma escola qualquer. Ele queria que fosse a melhor escola. E mais, ele queria escolher aquele que fosse o melhor mestre entre os mestres. Ele não queria ser orientado por um mestre que não estivesse preparado, que não estivesse à sua altura. Então, ele criou um desafio, arrogante, mas era um desafio interessante. Ele chegou ao primeiro mestre, à primeira escola, e disse a esse mestre: eu me tornarei seu discípulo se você explicar tudo o que está nesse livro durante o tempo em que eu conseguir ficar em pé, apoiado em uma perna só. O desafio era muito cruel, muito difícil. Como você vai conseguir ensinar tudo que está nesse livro durante o tempo que um ser humano, uma pessoa, embora fosse jovem, saudável, conseguisse ficar em pé, apoiado em uma perna só? O mestre olhou para ele e disse: impossível. Isso não é possível de ser realizado. O jovem, então, olhou para ele e disse: a sua escola, então, para mim não serve de nada. Virou as costas, pôs o seu livro debaixo do braço e dirigiu-se então para a segunda escola. Lá ele chegou, veio o mestre e ele fez a mesma proposta. Eu me tornarei o seu discípulo se você conseguir explicar tudo o que está aqui durante o tempo que eu conseguir ficar em pé, apoiado em uma perna só. O mestre, mais uma vez, disse a ele: impossível, você pode andar pelo mundo. Você jamais encontrará alguém que possa te explicar tudo que está nesse livro durante o tempo que você consegue ficar apoiado em uma perna só. E ele, mais uma vez, repetiu: então a sua escola, então os seus ensinamentos, os seus saberes não me servem de nada. Virou as costas e foi embora. E assim esse jovem arrogante, impetuoso, desafiador, mas muito inteligente, foi batendo de escola em escola, até que um dia ele bateu as portas da escola que era dirigida, administrada pelo mestre Gamaliel. E lá, chegando, ele fez a mesma proposta. Gamaliel olhou o jovem, ficou olhando para ele durante alguns minutos, refletiu, e o jovem, então, impaciente, disse: vamos, você não tem capacidade, competência para me ensinar tudo que está nesse livro durante o tempo que eu consigo ficar em pé, apoiado em uma perna só? E Gamaliel, olhando para ele, deu um sorriso e disse: prepara-te. O jovem, então, entregou o livro para Gamaliel, que colocou sobre uma mesa e ficou esperando que o jovem se preparasse. O jovem tomou a posição e Gamaliel, então, disse: ama. O jovem ficou parado, em pé, esperando, e Gamaliel ficou parado olhando o jovem.
E o jovem então disse: é só isso? E o resto? E Gamaliel disse: o resto é só para explicar como se faz. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus só fala em amor. Tudo que nele está escrito é apenas para nos ensinar o amor. Todo o Evangelho de Jesus, teoria e prática, fala do amor. O amor a Deus, o amor ao nosso próximo e amor a nós mesmos. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar do amor, da lei de amor, no capítulo 11, nos diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Amar. João, quando perguntado o que é Deus, ele disse: Deus é amor. Jesus, como mestre divino, como o amor entre nós, tudo fez para nos ensinar, para nos mostrar, para nos conduzir aos braços do amor. Os benfeitores espirituais, Lázaro, que é o reencarregado dessa lição, diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse, o amor, é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, muitas das vezes, nós nos equivocamos. Nós falamos que é amor quando às vezes é desejo, quando às vezes é prazer, às vezes quando é sensação ou ainda nos nossos progressos evolutivos, estamos falando de amor. Portanto, a nossa jornada evolutiva aqui na Terra, nós temos o progresso como meta, como desafio. E o nosso progresso, a meta que nós temos que atingir é o amor. Em nossa origem, nós tivemos como embrião do sentimento, nós tivemos os instintos. E os instintos, a procriação, a reprodução, a sobrevivência, todos eles, nossos instintos, como nós não tínhamos conhecimentos, saberes, eles eram dirigidos, direcionados como base pelas leis de amor. Quando mais avançados e corrompidos, já com algum conhecimento, com alguma sabedoria, nós começamos a evoluir o instinto e passamos a ter sensações, prazeres, desejos, mas o instinto ele permanece, só que ele prossegue a nossa jornada evolutiva. Mais evoluídos, nós passamos a ter a instrução, nós passamos a depurar tanto as sensações quanto os instintos. Então, os benfeitores nos falam que no princípio era o instinto, e em seguida vem a sensação, e mais evoluídos vem o sentimento, que é o amor. Mas os espíritos nos alertam que é o amor não no sentido vulgar, não o amor no sentido sexual, não no sentido egóico, não no sentido do orgulho, onde o outro me pertence. Isso é um princípio de amor, mas ainda não é amor. Porque o amor, nós veremos, é a excelência, é algo muito mais e muito profundo. Quando nós analisamos as passagens evangélicas, quando nós observamos os grandes mestres, nós temos vários exemplos do amor que esteve entre nós, nos ensinando, nos direcionando, nos mostrando o caminho que nós devemos percorrer. Nós temos, por exemplo, em Paulo de Tarso, um homem antes e um homem depois. Nós temos o homem Saulo e nós temos o homem Paulo. O homem que, como Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, e nessa linda carta, num dos trechos, Paulo nos traz 15 verbos traduzindo, nos explicando, nos mostrando o que é amar. Paulo entendia o amor da seguinte forma, que o amor, a caridade é paciente, o amor é paciente, tem paciência para com o próximo, tem paciência para consigo mesmo, porque Jesus nos ensinou a amar a Deus, amar o próximo e também a nos amar.
que o amor, a caridade na sua excelência, porque o amor na excelência é a caridade, o amor é prestativa. Não é aquele amor que exige ser atendido, mas é aquele que ajuda, que atende, que vai em direção. Que não é o amor invejoso, não é aquele que se ostenta, que se faz para mostrar. Quantas vezes nós falamos ou já ouvimos em nossas vidas pessoas dizerem eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas que não demonstram, que não vive o seu amor. E muitos de nós ainda exigem palavras, quando nós deveríamos demonstrar as nossas ações, o nosso amor através das nossas atitudes e comportamentos. O amor não se incha de orgulho, não faz nada de inconveniente. É o amor que é conveniente porque ele respeita o outro, respeita a si mesmo e respeita a lei de Deus. Não procura o seu próprio interesse. Que coisa linda, meus irmãos, o amor que não procura o seu interesse. No livro Renúncia, um dos mais belos romances de Emmanuel e Chico Xavier, um dos mais belos romances da literatura espírita e do mundo, vai nos dizer dessa capacidade de quem ama de renunciar. Alcione, que estava em um plano sublimar, que não mais necessitava reencarnar, que não mais precisava vir à Terra, renuncia a si mesmo para estar num planeta onde ela poderia e podia exercer o amor em favor de Carlos e em favor da sua família. O amor que não se irrita, não guarda rancor. Quantas vezes nós dissemos que somos amigos de determinada pessoa, que nós amamos determinada pessoa, mas quando ela falha, quando ela erra, nós nos tomamos de ódio, de rancor, de raiva, de ressentimento. Isso é um princípio de amor, mas não é amor. Então nós devemos fazer uma reflexão do amor que temos, do amor que doamos, do amor que nós entregamos, o amor que nós queremos. O amor não se alegra com a injustiça porque ele é puro, não se regozija, mas se regozija com a verdade. É o amor que coloca a verdade acima de tudo para o seu bem e para o bem do próximo. Quando mesmo que aparentemente naquele momento aquela verdade vai provocar dores, mas essa verdade sempre é colocada com gotas de bondade, no litro de bondade, misericórdia e compaixão. É o amor que tudo desculpa, é o amor que crê, que confia, é o amor que espera, o amor que tudo suporta. Não estou falando de agressão físicas, psicológicas e outras tantas que há por aí. Mas é o amor benevolente, é o amor indulgente, é o valor que perdoa as fragilidades do outro, porque nós enxergamos no outro, enxergamos em nós as nossas fragilidades, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Portanto, a proposta dos benfeitores espirituais é que nós possamos desmaterializar o amor, porque o nosso amor ainda é muito material. De forma geral, de maneira geral, eu sei que alguns já têm um amor mais espiritualizado, mas muitas das vezes o meu amor, o meu filho é o meu amor com quem eu não divido, com quem eu não permito que outro conviva. É um amor de posse, é um amor egoísta, é um amor que não constrói. Paulo, referindo-se ao seu amor infantil, à sua infantilidade espiritual, ele diz: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como a criança, porque era um amor possessivo, era um amor dominador, era um amor de vantagens, de benefícios para si, independente do outro. E ele fala: quando eu me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio de criança. Aquela criança que emburra, aquela criança intolerante, impaciente. Paulo diz que transformou, amadureceu, que fez com que aquela criança
ao longo do tempo, ela adquirisse maturidade espiritual e ele passou a amar com intencionalidade, com integridade, incondicionalmente. Há uma linda passagem no livro Paulo e Estevão, em que Abigail, em um momento em que Paulo, que tem com ela um encontro espiritual, Abigail dá uma forma do amor. Ela disse: Paulo, ama, trabalha, espera e perdoa. Esse é o amor maduro. Esse é o amor que trabalha, que ama, que espera, que perdoa o outro, mas também que se perdoa. Porque muitos de nós, assim como eu, anda muito ausente do alto amor, de ter o sentimento nobre, a excelência por si mesmo. Uma proposta, uma palestra espírita traz para todos nós momentos de reflexão. E esse é o momento de nós nos perguntarmos: como eu amo? Como eu tenho amado? Será que eu tenho esperado ser amado para amar? Será que eu amo esperando ser reconhecido? Será que eu amo esperando ser recompensado? Será que o meu amor já é capaz de doar, de exercer a caridade no seu ápice maior, que é você dar de si, sem esperar reconhecimento, valorização? Porque os Espíritos nos dizem, porque Paulo disse, porque agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. O que Paulo e os benfeitores espirituais nos chamam a atenção é nós fazermos uma trajetória rumo ao nosso autoconhecimento. É fazer uma reflexão: qual é o amor que eu quero para a minha vida, qual é o amor que eu tenho para dar. E mesmo que meu amor seja imperfeito, nós temos que dar amor, porque senão ele jamais se tornará perfeito. Amar aqueles que nos amam, amar aqueles que não nos amam, estar com aqueles que nos querem próximos, mas também estar com aqueles que não nos querem a aproximação. Carl Gustav Jung nos diz que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Essa proposta do grande psicanalista, do grande Jung, nos chama a fazer uma reflexão desse amor externo, em que eu demonstro, que eu falo, que eu grito, bato tambor, publico no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, que eu publico, que eu amo, que eu tiro fotos, posto nas minhas redes sociais, mas que nas primeiras dificuldades eu exijo amor, ao invés de, na dificuldade, doar, entregar, dar de si. Essa é uma reflexão importante para todos nós. Como é o meu amor? Será que o meu amor já é um sublime amor? Já é um amor excelente? Se não é, isso quer dizer que nós precisamos trabalhar e aprimorar, porque esse é o propósito da reencarnação. É nós evoluirmos, nós aprimorarmos, nós estudarmos e praticarmos o amor na sublimidade do amor. Os benfeitores espirituais nos dizem que a lei do amor substitui a personalidade, o meu personalismo, o meu egoísmo, em que tudo está muito bom se estiver bom para mim, e que tudo está muito ruim se não estiver bom para mim. Os benfeitores dizem que a lei de amor é a lei que nos rege, é a lei que nos estabelece a relação nossa com o outro e a relação nossa com Deus e a relação para conosco mesmo. Os benfeitores então dizem: a lei do amor substitui a personalidade, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, pela fusão, pela convivência, a união dos seres, e extingue as misérias sociais. Estamos vendo esse momento, vivendo esse momento de pandemia, de dificuldades. Quantos nossos irmãos, quantos em torno de nós estão em solidão? Quantos nossos irmãos e até nós mesmos estamos aflitos, angustiados, estamos em sofrimentos? Façamos
a caridade de ir ao encontro. Façamos a caridade de pedir socorro, pedir ajuda. Porque quando nós pedimos socorro, ajuda, nós estamos pedindo socorro e ajuda, amor para nós mesmos. Quando nós quebramos o nosso orgulho e pedimos, me ajudem, porque eu não estou dando conta sozinho, eu estou fazendo um ato, um gesto de humildade. Quando eu silencio a minha mente, eu passo a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos atender, refletir a respeito do amor que temos praticado e o amor que temos recebido. Então, os benfeitores disse, e Paulo vai nos dizer, agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Dentre estas três, o maior é o amor. A fé é muito importante. Termos confiança, termos a esperança de que dias melhores acontecerão, de que eu serei um espírito melhor, que eu amarei mais, que eu dedicarei mais, que eu me integrarei mais, que eu assistirei mais, que amanhã vai ser melhor do que hoje, que eu vou construir um amanhã melhor do que o hoje, ter esperança que as coisas vão mudar, que as coisas serão melhores, isso é muito importante. A fé com obras é muito importante. Mas Paulo e os benfeitores nos dizem que a esperança, a fé, tem que ser seguida, tem que ser precedida, tem que ser conduzida pelo amor. E como eu já disse, meus irmãos, aqui estamos todos nós reencarnados, com o propósito do aprendizado, aprender a amar uns aos outros, amar a nós mesmos. A reencarnação é o instrumento da aplicação do amor. E esse amor tem que ser aplicado junto aos nossos familiares, junto à sociedade, junto ao nosso campo de trabalho, junto às nossas relações sociais, embora elas sejam muitas vezes difíceis. Porque hoje nós somos a construção, somos o resultado das nossas conquistas interiores. Nós hoje já temos a noção do amor, já temos a pretensão, o desejo de amar. E cada vez que nós mais amarmos, porque o amor, quanto mais eu amo, mais amor eu tenho para dar. O amor não se esgota, o amor rejuvenesce, revitaliza. Quanto mais eu amo, mais amor eu tenho para dar. E quanto mais eu dou amor, mais eu sou amado. Portanto, a finalidade da reencarnação é aprender a amar. A reencarnação é o meio necessário para o desenvolvimento dos nossos sentimentos, da bondade, da benevolência, da indulgência para com aqueles com que vive ao nosso entorno. Perdoar as ofensas que nos chegam, as agressões, as dívidas que os outros contraem conosco, mas também pedir perdão, nos perdoar, pedir perdão, porque muitas das vezes somos nós os infratores e nós precisamos entender que quando nós pedimos perdão, é um gesto de amor a nós mesmos e um gesto de amor àquele que foi ofendido por nós. Meus irmãos, há um tempo atrás, eu vi uma história muito linda. Uma amiga minha me contou uma história muito linda do amor ao próximo, que nós colocamos aqui porque o amor começa pela nossa família. O amor começa em casa. E muitas vezes na nossa família estão os nossos inimigos do passado, estão os nossos devedores do passado. E quantas vezes somos nós os devedores que agora nós nos reaproximamos para curar o amor, porque o ódio, o ressentimento é o amor que adoeceu. Isso quer dizer que o ódio, o ressentimento não existe. O que existe é um amor que está doente e que precisa ser cuidado, tratar. Como? Amando. Amando. Se o amor adoeceu, nós precisamos curá-lo amando mais. Mas essa história que essa amiga me contou, que ela presenciou, que ela viu, aconteceu com ela, nos chama muito a atenção para uma reflexão a respeito do amor ao próximo. Segundo ela estava na janela do seu apartamento e viu duas crianças passando na rua pedindo um dinheiro, pedindo lanche, pedindo um pão, pedindo alguma coisa para comer. Alguns passavam de forma indiferentes, outros passavam e escorraçavam as crianças,
Sai para lá, moleque, vagabundo, piolento. E assim elas vinham fazendo, escorraçando aquelas crianças com total ausência de amor ao próximo. E ela, da janela do seu apartamento, com o coração condoído, desceu as escadas, foi até o portão, chamou as duas crianças, uma de 8 e uma de 4, e disse: espera aqui, eu vou lá em casa, vou buscar um lanche para vocês, vou buscar um lanche, vou buscar algum biscoito, eu vou buscar alguma coisa. E ela subiu apavorada, aflita, chegou em casa, começou a procurar bolachas, não tinha, procurou pão, não tinha. Ela abriu a geladeira, a única coisa que tinha era 1 litro de leite. E ela não pensou 2 vezes: vou levar leite para essas crianças. Não é o que elas precisam de uma alimentação, precisam de uma fruta, mas eu não tenho nada, meu marido saiu para fazer compras, ele ainda não voltou, mas eu vou dar o que eu tenho, que é o leite. Mas quando ela pegou o litro, ela viu que ele estava praticamente vazio. Ela pegou 2 canecas, pegou o leite, começou a despejar, e com o coração dolorido, já com as lágrimas descendo pelo rosto, ela viu que só encheria uma caneca. E ela então pensou: uma caneca é melhor do que nada. Um pouco para quem não tem nada é muito. E ela então fez uma prece e disse: eu vou encher esse leite, vou acabar de encher essa caneca com o meu amor, com os meus sentimentos mais puros que eu tenho pelas crianças. E desceu a escada segurando aquela caneca. Chamou a criança e disse, o mais velhinho, e disse: vem cá, meu filho, a única coisa que eu tenho em casa é uma caneca de leite. Toma, divida com o seu irmão. Esse menino de 8 anos chamou seu irmãozinho e disse: senta aqui. E os dois sentaram na beira da calçada. O mais velho pegou a caneca primeiro e disse para o irmão: eu bebo primeiro. E ela pensou: puxa vida, que maldade, ele vai beber todo o copo de leite e não vai dar nenhuma gota para o seu irmão. Eu é que deveria ter dado, dividido o leite. Como eu fui burra, como eu não pensei nisso. O mais velho vai tomar todo o leite e o menor vai ficar sem leite algum. Mas aí, para sua surpresa, o mais velho segurou a caneca, levou à boca, cerrou os lábios bem forte e fingiu que bebeu. Ele encostou a caneca, só molhou os lábios e entregou a caneca para o irmãozinho e disse: agora é sua vez. O irmão menor pegou a caneca e deu aquela golada. E o irmão mais velho bateu no ombro dele e disse: agora é minha vez. E ela pegou a caneca e ela falou assim: agora ele vai beber o resto. Ele repetiu a mesma cena. Fechou seus lábios, cerrou seus lábios, levou a caneca, só molhou os lábios, devolveu para o irmão e disse: agora é sua vez. E o irmãozinho bebeu. Ali eles ficaram: agora é minha vez, agora é sua vez. Até que a caneca esvaziou. O menino de 8 anos levantou, entregou a ela a caneca e disse: senhora, que Deus lhes pague. E ela subiu as escadas chorando. Pelo gesto, pelo ensinamento que aquela criança de 8 anos havia ensinado, havia lhe dado do que é amor. O amor que renuncia. Quando você tem fome, você dá aquilo que te sustentaria, te alimentaria. Aquele menino de 8 anos deu de si, deu além do que ele tinha. E ela subiu as escadas envergonhadas, porque aquele menino ensinou para ela o verdadeiro amor, que o verdadeiro amor não julga. O verdadeiro amor faz, doa, dá de si, sem esperar reconhecimento, recompensa, sem esperar méritos. Isso é o verdadeiro amor. Essa reflexão traz para nós o nosso ambiente familiar. Será que eu já estou amando a minha família, os meus filhos, cunhado, genro, nora, sogra, dessa forma? Será que eu já sou capaz de amar até doer? Porque Jesus nos diz o seguinte: amar o próximo, amar aqueles que estão nos nossos convívios é dever, é obrigação. Será que somos capazes de amar aqueles que nos agridem, aqueles que nos ofendem, aqueles que ferem de alguma maneira? Porque Jesus disse isso.
amai os vossos inimigos. Lá atrás ele havia dito amar a Deus acima de todas as coisas, amar o teu próximo e amar a si mesmos. Mas aqui Jesus nos convida, nos mostra uma nova dimensão do que seja amor. Amar os nossos inimigos. Mas será possível amar os nossos inimigos? Eu queria contar uma história para vocês, meus irmãos. Há uns 10 anos atrás, eu fui a uma casa, essa casa aos sábados, ela servia sopas para a comunidade. Ali, normalmente, eu comparecia 400 pessoas. Quando abria o portão, as pessoas entravam e eles iam separando as crianças até 5 anos, até 10, até 12, separava as mães, separava as mulheres, separava as gestantes, separava os pais. E separava também o grupo de jovens que eram infratores. Todos eles iam para uma sala, a gente fazia uma preleção, fazia uma palestra, e depois eles saíam da sala, tomavam a sua sopa e iam embora. Naquele dia, eu que sempre falava para gestantes, não estava ainda muito acostumado a falar para jovens, não tenho essas grandes habilidades para conversar com jovens, mas eu fui escalado para falar para os jovens. Entrei na sala e exatamente essa passagem aqui é que foi colocada para eu conversar com aqueles jovens. E eu fiz a leitura: ame os seus inimigos, faça todo bem para aqueles que te odeiam. Abençoem aqueles que te amaldiçoam. Reze por aqueles que te maltratam. Se alguém te bater no rosto, ofereça a outra face. E eu então perguntei para aqueles jovens infratores que usavam drogas, álcool e tudo mais. Perguntei para eles: o que vocês fariam se alguém batesse na sua face? E então um dos jovens me disse: eu não faria, eu fiz. E os outros começaram a rir. E eu ingenuamente perguntei: e o que é que você fez? E ele disse: eu dei 2 facadas nele. Eu fiquei sem saber o que dizer. Mas eu entendi naquele momento, inspirado por uma força muito grande, eu disse: bom, você fez o mais fácil. O que Jesus nos pede é coragem para fazer o mais difícil. Jesus nos pede que diante de uma ação, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade nos levará a uma reação. Mas o que Jesus nos pede é a força, a coragem, a determinação que só os fortes têm, que é, diante de uma ação, adicionar o amor, e o resultado será amor. Não revidar, não reagir, é a coragem dos fortes, é a força dos corajosos, dos valorosos. A turma dos meninos que estava lá, jovens, 14, 15, começaram a rir do outro, porque entre linhas eu até, sem muita noção, eu o chamei de covarde, porque ele reagiu. Então, diante de uma ação, ele teve uma reação. Diante de uma ação agressiva, ele teve uma reação também agressiva. Eles começaram a rir, começaram a brincar com ele. Eu encerrei as atividades, eles tomaram a sopa e eu fiquei, puxa vida. E agora, quando eu sair aqui, provavelmente ele vai estar lá fora me esperando e vai pedir um acerto de contas. Fiquei um tempo lá, tomei meu prato de sopa, tomei o segundo, tomei o terceiro, e só depois de muito tempo eu fui embora. Entretanto, meus irmãos, o tempo passou. 9, 10 anos depois, eu voltei àquela casa durante a semana para fazer uma palestra. Quando eu entrei, tinha um rapaz que me encarou e me olhou de cima embaixo. Eu falei, não reconheci, não vi, não sabia quem era. Achei estranho. Fiz a palestra, o rapaz sentou na primeira cadeira e ficou me olhando, me encarando, me olhando de cima embaixo. E eu falei, puxa vida, será que ele está gostando da palestra? Será que eu falei alguma coisa que ofendeu, magoou? Puxa vida, o que será que eu fiz para ele me encarar e me olhar desse tanto? Terminei a palestra, fizemos a prece final, juntei as minhas coisas. Quando eu estava saindo, ele estava na porta e ele me disse, oi, Rubens, você lembra de mim? Pela voz, eu falei, parece que eu conheço, mas não tinha certeza. Ele falou assim, você lembra de 10 anos atrás, quando você dentro da sala me disse que não reagir ou agir em cima de uma ação que
que nos desagrada, agir com amor, com bondade e misericórdia, virar o rosto, sair de perto, mudar. Você lembra que você me disse isso? Pois é. Eu cheguei em casa e contei para minha mãe. Minha mãezinha querida me abraçou e disse: meu filho, está na hora de você tomar uma nova atitude, uma nova ação. Está na hora de você mudar de vida. Esse caminho que você está indo só vai te provocar dor, sofrimento. E ele, pelo amor à sua mãezinha, os dois tomaram a atitude de vender a casa, mudar de cidade. E ele ir lá e recomeçaria a sua vida. Ele mudou de cidade, graças à orientação, conselho da sua mãe. E lá ele conheceu uma jovem que ele fez questão de me apresentar. A jovem e os seus 2 filhos. Ele disse: Rubens, naquele momento eu não tinha paz interior. Eu não tinha alegria, eu não tinha felicidade. Mas através do amor à minha família, através do amor da minha mãe, através do amor à minha esposa, os meus filhos, eu sou uma pessoa completamente mudada. Eu sou um novo homem, eu transformei, eu me modifiquei. Não à toa, meus queridos irmãos, Francisco Cândido Xavier e Madre Teresa também nos trazem ensinamentos importantíssimos, assessorados pelos benfeitores espirituais, acima de tudo por Jesus, que entendeu e praticou na excelência, na essência, o amor incondicional por todos nós. Ele, Jesus, veio e deu de si, doou-se ao máximo, de ser condenado, crucificado, ser morto injustamente por amor a todos nós. Francisco Cândido Xavier nos dizia o seguinte: o Cristo não nos pediu muitas coisas. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Madre Teresa diz assim: as pessoas boas merecem nosso amor. As pessoas ruins precisam, necessitam dele. Meus queridos irmãos, muitos de nós ainda temos o Cristo como crucificado. Muitos de nós ainda veem o Cristo no madeiro. Precisamos descrucificar o Cristo, trazer o Cristo para as nossas vidas, nossas atitudes, nossos comportamentos, para o nosso coração. Precisamos estudar e entender o Cristo não só através da inteligência, do raciocínio, da teoria, mas colocarmos Jesus em prática em nossas vidas. Como? Amando. Amando quanto? Até doer. Como nos diz Madre Teresa de Calcutá, amar até doer. Uma vez perguntaram para ela: Madre, a senhora daria banho num leproso por $1 milhão? Ela disse: não, meu filho. Eu não daria um banho num leproso, nem por $1 milhão, só por amor. Essa é a proposta, o convite de Jesus. Que nós amemos. Que nós amemos a Deus, nosso Pai de amor, bondade e misericórdia. Que nós amemos o nosso próximo, que às vezes e muitas vezes nós chamamos de família, que nós chamamos de colegas de trabalho, que nós chamamos de sociedade, que nós amemos os nossos. Espero que ninguém tenha inimizades, mas se alguém tiver por você, ame-o, ele não sabe o que faz. Ele é ignorante, ele não conhece Jesus, porque se ele conhecesse Jesus, assim como você conhece Jesus, ele aprenderia e exercitaria o amor. Mas nós conhecemos Jesus, então amemos. O quanto pudermos, do tanto que pudermos, do jeito que pudermos, que nós possamos praticar a caridade no máximo, na excelência. Gostaria de deixar uns versos, um poema para vocês, que é um recado amigo. O Espírito Jair presente diz assim: não se amedronte, prossiga em seu trabalho no bem. Prestando serviço a todos, não menospreze a ninguém.
Cultive perdão e amor. Esqueça qualquer espinho. Tribulações e problemas, isso é do caminho. Se você caiu em falta, para erguer-te, volte atrás. Só não erra nesse mundo aquele que nada faz. Um beijo muito amoroso no coração de cada um. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês e receber o amor de vocês que invadiu o meu coração e o meu lar. Que Jesus permaneça com todos nós e que assim seja. Rubens, tá me ouvindo? Tô sim, carinhos. Eu não estou tendo a minha imagem aqui, mas está tudo certinho aqui. Aí, maravilha. Meu irmão, muito obrigado por essa palestra tão interessante, né? Esse tema de sempre que nos faz, assim, perceber o quanto que a gente tem que caminhar no amor, né? E a impressão que a gente tem ainda é o quanto isso é difícil para nós, né? O quanto isso é difícil. Mas os seus exemplos, as histórias aí, trouxe uma elucidação maravilhosa para nós. Muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço a todos vocês pela confiança, o carinho, pela maneira tão generosa como vocês todos sempre me receberam, a todos que acompanharam. Desejo a vocês um beijo no coração, muita alegria, muita felicidade e que Jesus também esteja no lar de vocês, assim como eu tenho certeza que Ele aqui está, que Ele está entre nós.